O que é Brasil? Literatura informativa durante o século XVI. Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma questão bastante polêmica até os dias de hoje. O que é o Brasil? Mais especificamente, o que é ser brasileiro? Como nos sentimos brasileiros? Qual é a imagem que nós fazemos do nosso próprio país? Qual é a imagem que fazem do nosso país e de nós brasileiros lá fora? Para investigar esta questão, nós vamos ler textos do século XVI. Vamos discutir questões que estavam lá no início da nossa colonização. Para começar, vamos entender um pouquinho o que foi o século XVI e o que ele representou na história. Para falar sobre o século XVI, vamos voltar um pouquinho no século XV, época em que os europeus, principalmente os portugueses, lançaram-se ao mar em busca de novas rotas comerciais e riquezas. No século XVI, essa aventura gerou resultado, com a chegada dos portugueses ao Brasil e a exploração dos recursos encontrados nas terras americanas. Esse século foi considerado o século de ouro dos espanhóis, pela quantidade de ouro e prata que retiraram do solo americano. Os portugueses, por sua vez, exploraram o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Outros países europeus também cobiçavam as riquezas do novo continente. Os navios piratas e corsários ingleses e franceses atacavam os navios espanhóis para lhes roubar o ouro. Também foi no século XVI que muitos estudiosos atravessaram o Oceano Atlântico para examinar o continente americano. Ficaram fascinados com os animais e plantas, tão diferentes dos que estavam acostumados. Mais fascinados ainda ficaram com os habitantes do local. Canibais, selvagens, amistosos, hostis, assustadores eram alguns dos adjetivos usados pelos cronistas da época. Deu para perceber que o século XVI foi cheio de encontros e desencontros entre as culturas, não é mesmo? Toda essa diversidade serviu como inspiração para uma rica produção literária daquele século. O descobrimento. Durante mais de um século, os portugueses procuraram um caminho marítimo para as Índias. Em 1498, Vasco da Gama finalmente encontrou este caminho. Uma das suas maiores descobertas foi o fato de que, se afastando da costa da África, ele encontrava um caminho mais favorável devido às correntes marítimas que o impulsionavam para baixo. No entanto, este caminho se tornava bastante complicado, porque implicava em meses de viagem sem qualquer parada, já que estava longe da costa da África. Alguns estudiosos imaginam até que Vasco da Gama teria passado ao largo e até avistado, talvez, o arquipélago de Fernando de Noronha. Quando Vasco da Gama retornou a Lisboa, em 1499, lá estava preparada já uma esquadra para levar adiante a sua descoberta, para fazer as trocas comerciais com as Índias. Essa esquadra tinha 13 navios. Era a maior esquadra já lançada ao mar pelos portugueses. Capitaneada por Pedro Álvares Cabral, a esquadra tinha, no entanto, um problema. Como fazer com que a viagem ficasse mais confortável? Encontrando um ponto de parada. Desde 1494, os portugueses haviam dividido com os espanhóis todo o mundo. Essa divisão, o Tratado de Tordesilhas, já deixa claro que se sabia da existência de um mundo ao sul do Equador.
Era preciso, portanto, tomar posse das terras que pertenciam ao rei de Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Logo, Cabral, ao parar nesse novo mundo, tinha, na verdade, dois grandes intentos. O primeiro, encontrar um ponto de parada no caminho para as Índias. O segundo, tomar posse das terras que já eram do rei de Portugal. É importante frisar que a viagem de Cabral foi a primeira consciente da existência de um novo mundo. Esse novo mundo atraiu, durante o século XVI, inúmeros aventureiros. Esse novo mundo criou um imaginário muito fértil, principalmente a partir do confronto entre as duas civilizações. A civilização europeia, que aqui aportou, e a civilização indígena, que aqui vivia. Esse conflito, esse momento, é retratado num filme intitulado Caramuru, a Invenção do Brasil, de Guel Arraes. Vamos ver um fragmento desta obra. Que bicho é esse? Um castelo. Se eu sei, você fazia igual de areia. Mas por que o chão daqui da frente tá todo dobrado? É uma escada. E faz o quê? Não faz nada. Por ela sobe-se de um lugar a outro. Experimente. Pode subir sem medo. Ai, como é que eu desço? Por ela mesma serve para subir e para descer.